Olá, tudo bem com você? Resolvi fazer um outro react aqui no canal, dessa vez sobre a reportagem que foi veiculada ontem no programa Fantástico da Rede Globo a respeito dessa nova campanha do governo federal para tentar minimizar um grande problema em nosso país, que é o da gravidez precoce em adolescentes. A ministra Damaris Alves, que é a responsável pelo Ministério da Família e Direitos Humanos, ela propôs incluir, além das estratégias que já vinham sendo adotadas pelo governo, como por exemplo distribuição de camisinhas, de contraceptivos, de campanhas, especialmente no carnaval, que segundo no passado era crido, tentavam aí minimizar o problema. Depois eu volto a esse tópico. Tentaram agora, procuraram agora acrescentar o item que estão chamando de abstinência, mas na verdade a proposta é conscientizar os adolescentes e jovens de que retardar o início da vida sexual ativa é vantajoso, não apenas no que diz respeito aí a evitar a gravidez, mas por outros fatores mais. Então, o tópico abstinência talvez não seja realmente a palavra mais adequada, porque abstinência é aquele que provou e depois evita novamente, né, fazer uso de alguma coisa, como é o caso, por exemplo, dos abstinentes de álcool ou de drogas. Mas vá lá, vamos usar então o termo abstinência. Foi então o foco da reportagem no programa Fantástico, e eu quero agora assistir com você aqui, vou fazendo algumas pausas para a gente comentar alguns detalhes dessa reportagem. Amanhã vai ser lançada pelo governo uma nova campanha para tentar diminuir os índices de gravidez na adolescência. E uma expressão acendeu o debate: abstinência sexual. Afinal, esse é o melhor caminho para prevenir a gravidez precoce? São Bernardo do Campo, final da tarde de ontem. Ao nascer, Laura pôs fim à gravidez precoce da mãe Larissa, de 17 anos. No mesmo hospital, Cauane, de 14 anos, já está com o filho Wendel Gabriel. Ele nasceu quinta passada. Tava namorando e eu acabei não me cuidando. Minha mãe já tinha me levado no posto, já sabia tudo que eu tinha pra fazer pra não engravidar. Eliana, mãe de Cauane, virou avó aos 31 anos. Eu engravidei com 13 anos. Eu não queria o que eu passei, eu não queria pra ela, né? Insistiu o quanto pôde para marcar ginecologista na rede pública e implorou por 4 meses para que receitassem anticoncepcionais à filha. Quando eu voltei lá, eu falei pra enfermeira, aos 4 meses ela já tá grávida. No Brasil, a cada 1000 mulheres de até 19 anos, 62 estão grávidas. A taxa é bem superior à média mundial, de 44 por 1000. A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos provocou polêmica ao propor uma mudança de estratégia para evitar a gravidez precoce. Ela quer incluir um método a mais. Por muitos anos e o tempo todo, o Brasil só ofereceu para o jovem alguns métodos de prevenção à gravidez, que era a camisinha, o preservativo, o anticoncepcional, mas tem um método muito eficaz. Esse método, eu vou falar abstinência, que é o termo certo, mas esse método eu posso chamar também de retardar o início da relação sexual. Veja que no comecinho da reportagem eles dão a entender que seria uma mudança de enfoque para, talvez, pelo menos passa a impressão, né, supervalorizar a questão da abstinência em detrimento de outros métodos, mas não é isso. Eu tenho acompanhado nas redes sociais, nos noticiários, especialmente as declarações da ministra mesmo, que segundo ela, na verdade, é a inclusão de ela fala isso aqui também, né, a inclusão de uma outra estratégia para tentar evitar realmente esse problema da gravidez precoce, que é a questão aí da abstinência, não é? Que vai se somar aos outros métodos. Agora eu questiono realmente se as estratégias que vinham sendo levadas avante pelo governo federal, né, em governos anteriores, realmente eram efetivas as estratégias ou estavam realmente, por outro lado, estimulando mesmo a iniciação sexual precoce. Eu vou depois aqui colocar aqui na descrição desse vídeo links para você ver como eram feitas as campanhas, por exemplo, durante a época do carnaval. Em minha opinião, mais estimulavam o comportamento sexual desregrado e descuidado do que necessariamente preveniam o problema. Você depois pode conferir aqui como foram certas campanhas
no carnaval e como elas realmente tratavam o assunto com certa banalidade e como que incentivando realmente a prática sexual, como se o preservativo fosse segurança de 100%, né, no que diz respeito a impedir, a prevenir doenças sexualmente transmissíveis e mesmo a gravidez precoce. Sabemos que não são realmente métodos 100% confiáveis. 100% confiável realmente é a abstinência, mas, enfim, como sabemos que isso não reflete bem a realidade atual, infelizmente criada, né, fomentada também pela mídia, a mesma mídia que veicula filmes que incentivam o sexo precoce, a mesma mídia que veicula séries e conteúdos que incentivam uma iniciação sexual precoce e o desregramento sexual, é a mídia que depois se espanta com os números, né, que não mentem, mostram uma realidade alarmante, caso aqui de gravidez adolescente, e também, não disseram aqui nessa matéria, nessa reportagem, mas o alastramento preocupante de doenças sexualmente transmissíveis, como por exemplo a sífilis, no nosso país é algo muito grave, a supergonorreia, já falei sobre isso em meu blog, eu vou colocar aqui também o link para vocês, um problema grave porque os medicamentos atualmente utilizados não estão dando conta do recado e por aí vai. Depois eu vou apresentar alguns números realmente preocupantes no que diz respeito a doenças e adolescentes. A Sociedade Brasileira de Pediatria disse essa semana que, embora teoricamente protetoras, as intenções de abstinência geralmente falham e não são eficazes para retardar o início das relações sexuais ou alterar comportamentos de risco. Nos Estados Unidos, um estudo concluiu que onde a abstinência era a principal política, o número de casos de gravidez adolescente aumentou. O único jeito de uma política pública formulada aqui em Brasília funcionar é ganhando a adesão da sociedade. Ou seja, são as famílias e principalmente os adolescentes que vão validar ou não sua eficácia. Ainda que o governo defina como política complementar, estariam os jovens dispostos a fazer a abstinência sexual? Claro que é preciso que haja uma ação integrada entre governo, apenas estimulando, esclarecendo, e famílias, né? Porque se não houver realmente um cuidado por parte das famílias no que diz respeito ao que os filhos estão assistindo, consumindo, as influências que eles estão tendo, campanhas como essa do governo federal não terão realmente nenhum efeito, né? Porque é uma concorrência desleal você estimular, né, promover a ideia da abstinência ou do retardo na iniciação sexual e ao mesmo tempo o jovem, o adolescente, a criança especialmente, que infelizmente acaba sendo mais suscetível a esses conteúdos, sendo bombardeada com conteúdos sexuais e que banalizam o sexo. Então, se não houver realmente uma ação coordenada entre a família conversando sobre o assunto, oferecendo realmente conteúdos, né, seguros, aconselhamento e mostrando realmente que a posição da família com respeito a esse assunto é essa ou aquela, enfim, as campanhas terão realmente pouca efetividade. Então, atribuir às campanhas a falha na prevenção também não chega a ser algo correto, né, porque talvez as famílias estejam falhando ainda mais do que as próprias campanhas, sendo negligentes no que diz respeito a permitir que os adolescentes e as crianças tenham conteúdos ali disponíveis, né, na internet, na TV, nas séries, que vão formar uma mentalidade, infelizmente, desregrada, irresponsável por parte desses consumidores da mídia. Isabelle tem 15 anos. Você já namorou? Não. Já beijou? Não. Luana também tem 15. O primeiro beijo acordou. Acordou? Quando cheguei no carro. Dia 8 de março, eu lembro até hoje. Gente! Mãe! Você lembra o ano também? Você tinha 13 anos, não lembro o ano. Cada uma à sua maneira sempre conversaram sobre sexo com as famílias e já tomaram decisões. Isabelle, só quando se casar. Eu acho que assim, quando eu tiver a minha cabeça mais estruturada, o meu pensamento mais estruturado, tipo, cara, eu quero construir uma família. Luana, quando se sentir segura.
quando for o momento, eu vou sentir que eu vou estar pronta, eu vou conversar com a minha mãe, aí vou ver, vai ter que realmente ser com uma pessoa que eu gosto, não vou fazer com qualquer pessoa. Andréia, mãe de Isabelle, acha que nenhum método pode ser descartado. A proposta de conversar é lógico, que é bem-vinda, vamos conversar, vamos falar mais. Sobre a abstinência, inclusive. Sobre a abstinência também, inclusive. E por que não? Jane, mãe de Luana, acha totalmente ineficiente. Eu não acho que é proibir o sexo que vai evitar a gravidez. Porque se você proibir, eles vão fazer escondido do mesmo jeito. Para você é muito mais eficiente informar os métodos contraceptivos do que discutir... Sim. Abstinência é você colocar na cabeça do seu filho que ele não vai transar. Eu não vou fazer isso, tá? O governo... Que interessante, eu gostei bastante dessa conversa aqui, né, dessas entrevistas, até porque eles colocaram aqui uma menina e uma mãe que concordam, né, que o sexo deve ser praticado num contexto de casamento. A outra menina também falou sobre com alguém que ela goste num contexto de segurança, né, e claro, o contexto mais seguro para isso, em que envolva compromisso e amor, sempre vai ser o contexto matrimonial, o contexto do casamento. Mas eu achei interessante a conversa delas aqui, né, e também por ver que ainda há jovens, adolescentes que se preocupam com o sexo praticado num contexto correto, né, como é o caso aqui da Isabela especialmente. Lança amanhã a campanha de prevenção da gravidez na adolescência. O que o governo vai dizer para os jovens? O governo vai dizer, tudo tem seu tempo, adolescência primeiro, gravidez depois. Isso é convencer o jovem a retardar o início da sua vida sexual. Não é convencer no sentido impositivo, é conscientizá-lo, é levá-lo a uma reflexão sobre qual é o melhor momento para iniciar a atividade sexual. E a gente entende que é uma ampliação de direitos. Ou seja, nós vamos trazer um componente novo aos métodos tradicionais que já existem, trazendo uma inovação nas políticas públicas no Brasil. O Ministério da Família... Acho muito coerente isso aqui, né, o que disse o Maurício, né, é um componente novo, né, uma proposta adicional, sem descartar aquelas, como eu já disse, né, e eu creio que isso pode sim ajudar nossos jovens, como se ele servindo assim, de um contraponto a essa avalanche de estimulação para a vida sexual precoce e irresponsável. Bom, eu acho que já está bom o que nós vimos aqui, você pode assistir também aí na internet, tem o vídeo completo, né, dessa reportagem. Eu só queria terminar esse react dizendo o seguinte, que existem literaturas específicas sobre o assunto, não é só uma questão de religião, como alguns estão apresentando, como se a ministra, por ser uma pessoa religiosa, estaria querendo impedir que as pessoas tenham prazer, tenham uma sexualidade sadia, não se trata nada disso, né? Existem livros muito interessantes, como esse aqui, por exemplo, Hooked, a nova ciência sobre como o sexo casual está afetando nossas crianças. Infelizmente, é um livro que não foi traduzido para o português, quem sabe fica aí a dica para alguma editora, ou mesmo para o Ministério da Saúde, Ministério da Família, né? Quem sabe traduzir esse material e disponibilizar em língua portuguesa. Eu gostei muito porque os autores são cientistas, são médicos, e eles apresentam aqui vários aspectos da questão da sexualidade precoce, não só do ponto de vista da gravidez ou mesmo das doenças, né? Existem também fatores psicológicos envolvidos, né? Eles falam aqui bastante sobre neurotransmissores como ocitocina, no caso da mulher especificamente, e vasopressina nos homens, mostram que atividades sexuais ou que envolvam intimidade física, elas causam uma ligação psicológica muito forte, muito intensa, e que depois de rompidas essas relações, acabam trazendo também sofrimento. Por que será que nossos jovens hoje estão, especialmente as meninas, né, enfrentando tantos casos de depressão? Claro que os fatores são múltiplos, né, mas os autores mostram que também tem que ver com esse comportamento sexual descomprometido. Ninguém gosta de ser tratado como objeto, por mais que se negue, por mais que se mostrem como pessoas de mente aberta, né, mas no fundo as pessoas querem ser valorizadas, bem tratadas e se envolver num relacionamento que lhes traga satisfação, mas também segurança, né? Então, eu vou deixar para você aqui na descrição do vídeo um link para uma resenha que eu fiz desse livro aqui, anos atrás. Como o livro não está disponível em português, eu escrevi ali uma resenha de várias dezenas de páginas, tentando detalhar aqui os principais aspectos desse material, que é muito bom. Vou deixar também aqui na descrição do vídeo o link para outros vídeos nos quais eu trato sobre a questão da sexualidade. Tem um, por exemplo, uma palestra que eu fiz, cujo título é O que a Bíblia fala sobre o sexo. E ela fala muito sobre isso, e é interessante notar que quanto mais o tempo passa, as pesquisas são aprofundadas e os números saltam aos olhos, mais a gente percebe que o que a Bíblia ensina sobre sexualidade realmente
é aquilo que funciona e traz verdadeira satisfação. Por favor, analise com cuidado, com a mente aberta, esses materiais que estarão aqui na descrição do vídeo, para que você possa também formar uma opinião mais plural com respeito a esse assunto. Não embarque só nesses modismos da mídia ou nessa avalanche, né, de conteúdos midiáticos que só favorecem um lado e desprezam o outro, tá bom? Eu espero que você possa conferir esse material e que essa discussão toda trazida à tona por conta dessa nova campanha do governo federal possa ajudar realmente as pessoas a tomar decisões sérias no aspecto da sexualidade e em outros aspectos também, levando em conta informação séria, informação confiável e, por que não dizer, informação que tem que ver com a pureza, com um bom comportamento nessa área tão importante do ser humano que é a sexualidade. Um grande abraço para você e fique com Deus.